paz do Senhor, meu amado. Estamos de volta com a nossa escola bíblica e hoje o nosso tema também é profundo. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Por falarmos em chamado de Deus, é preciso que nós observemos que existem dois tipos de chamado. Existe o chamado universal, o chamado que Deus faz a todos aqueles que queiram se unir ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo. Este é um chamado para todas as pessoas. Não tem diferenciação. E a palavra diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Muitos serão chamados, mas alguns desses chamados não vão atender a palavra, não vão atender a voz de Deus, infelizmente. Mas para aqueles que atentam à voz de Deus, que assumem esse primeiro chamado, existe um outro chamado, um chamado individual, um chamado pessoal. Algumas pessoas vão ser chamadas especialmente para realizar alguma coisa. Este realizar alguma coisa pode ser um serviço dentro da igreja, pode ser pregação, pode ser profecia, pode ser qualquer um daqueles dons que estão previstos na Bíblia e dos quais Paulo fala para nós em 1 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha? Lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Então, um primeiro chamado é o chamado da salvação. Não é sobre esse chamado que eu quero falar, é de um outro chamado. É um chamado mais especial, é um chamado pessoal e individual que você terá com Deus. Paulo nos explica aqui acerca dos chamados dons espirituais. Então ele diz que a manifestação do Espírito de Deus nas pessoas, ela pode se diferenciar, ela pode ser diferente de um e de outro. Então ele diz que existem diversidade de dons, 12:4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a manifestação, diz no 7, é dada a cada um para o que for útil. Quem diz o que é útil? O Senhor diz o que é útil. É Ele que sabe o que é útil. É Ele que vai compor o corpo com base nos dons que nós vamos encontrando em cada um dos elementos do corpo, em cada um das pessoas. Então ele diz no 8, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. E ele fecha dizendo o seguinte, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, meus queridos, ainda em 1 Coríntios 12, lá no 28, nós vamos encontrar a seguinte passagem, que é bem esclarecedora. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de línguas. Meu querido, você é chamado individualmente para alguma coisa. Este alguma coisa, este algo que Deus chama você para fazer, Ele te capacita para fazer. Ele te dá um dom específico para que você o exerça, e realize a obra que Deus tem. Porque o que acontece? Ele vai somando os dons de um por um para fazer um corpo perfeito, um corpo completo, complexo e que possa fazer a obra de Deus. Compreendeu, meu querido? Entretanto, eu vou chamar a atenção de vocês
para alguns chamados mais que especiais. E você pode estar incluído aqui. Vamos observar alguns personagens da Bíblia que foram chamados especialmente. E você pode se reconhecer em um deles. Ou dos bons ou dos ruins. Porque muitos dos que foram chamados não entenderam ou não responderam de uma maneira que fosse ideal. Vamos tomar ciência disso? Vamos conhecer esses chamados de Deus? Eu quero começar com Samuel. E por que eu quero começar por Samuel? Porque foi daqui de Samuel que eu tirei o nome da nossa aula. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então eu vou começar com Daniel. E como é que acontece aqui? Samuel era filho de Eucana e de Ana, e em verdade a sua mãe não podia ter filhos. Vocês conhecem a história. E depois de uma oração da bênção do sacerdote Eli, depois de algum tempo, Deus concede a ela a maternidade, porque ela fez um voto com o Senhor. Ela disse que se ela engravidasse, se ela tivesse um filho, ela daria esse filho como nazareno, ou seja, como um separado para Deus. E de fato, Deus honrou esse voto que ela fez e nasceu Samuel. O nome Samuel quer dizer ouvido por Deus, exatamente porque Deus ouviu as preces, as orações de Ana. Ele era um efraimita, a gente falou, né? Filho de Eucana, e ele nasceu numa tribo pequena que era de Efraim, efraimita. Né? E ele foi criado desde pequenininho no templo pelo sacerdote Eli. E aqui eu preciso explicar para vocês um padrão. Quando Samuel foi criado por Eli, ele já tinha 2 filhos, o Ofni e o Finéias. Só que estes filhos não ouviam a voz de Deus, eles não ouviam o chamado de Deus. Eles eram sacerdotes, eles trabalhavam no templo, mas eles não faziam conforme o mandamento de Deus determinava. Tanto isto é verdade que em um determinado ponto da Bíblia eles são chamados filhos de Belial, ou seja, os filhos do mal. Em verdade, eles faziam todas as atrocidades possíveis. Eles desrespeitavam as regras do sacerdócio, eles desrespeitavam as regras da moral. E Eli nunca falou nada. E Deus repreendia Eli. Deus dizia: você dá mais atenção a eles do que a minha palavra, do que os meus mandamentos. E isso significa que ele não estava certo, correto diante de Deus. A Bíblia diz que a palavra naquela época era rara e as visões não eram frequentes. E ele diz a palavra também, que ele já estava ficando cego. Ora, meus amados, espiritualmente, o que nós estamos vendo aqui? O pecado se instala no sacerdócio, não por Eli propriamente, mas pelos seus filhos. E ele deveria ensinar os seus filhos, ele deveria corrigir os seus filhos, ele deveria punir os seus filhos para que eles seguissem a regra de Deus. E ele não fazia isso. Então ele também estava em desconformidade. E aí acontece que vem essa criança aqui, Samuel. Você acha que num lugar de pecado pode haver palavra, pode haver visão, pode haver chamado? Para eles não havia. A palavra diz que a palavra era rara naqueles dias e que as visões não eram frequentes. Ou seja, havia pecado ali que impedia a palavra e a visão. O que acontece é que Samuel era um garoto, era um adolescente.
Ele devia ter entre 12 e 15 anos nessa época aqui. E ele não sabia direito como é que as coisas aconteciam. Então, ele servia a Eli. E no determinado dia, 1 Samuel 3:4, o que acontece? Ele foi dormir, ele foi dormir, ele foi dormir. 4. O Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele responde: eis-me aqui. E correu para Eli. Ele achava que era Eli que estava chamando ele. Ele ouvia a voz, mas ele não tinha ligado ainda essa possibilidade de ser a voz de Deus. Então Deus estava falando pela primeira vez com ele. E ele achava que era Eli. 3:6. E aí Eli manda ele dormir. Vai dormir, eu não te chamei, vai dormir. 3:6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli. De novo, é a segunda vez que ele chama. E foi para Eli. E aí ele disse: não, eu não te chamei, vai dormir, rapaz. Vai dormir, ninguém te chamou, vai dormir. 1 Samuel 3:8. O Senhor tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: eu estou aqui. Só agora Eli compreende o que está acontecendo. E aí ele ensina Samuel. Olha que coisa maravilhosa. Ele ensina Samuel. E ele diz assim... ele disse a Samuel no 9, vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Aquela voz que era rara, aquela palavra que era rara, aquele chamado que não existia na época por causa do pecado. Ele alcançou alguém de coração puro. Alguém que estava consagrado a Deus. E então o que acontece? Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel responde, fala, pois o teu servo ouve. Amado, este é o chamado de Samuel. Samuel foi profeta na terra, até a sua morte. Desde esse momento que ele começa a ouvir a voz do Senhor e que ele ouve o que o Senhor fala, ele começa a profetizar na terra. Samuel foi juiz. Se você ler depois com calma, vai lendo a história, você vai ver que Samuel, ele julgou na terra. Portanto, ele foi também juiz. E ele foi sacerdote, porque ele também fazia o ritual de holocausto. Numa das vezes, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, em Saul, nós vamos ver que quando Samuel deveria fazer, né, oferecer o holocausto a Deus, quem fez foi Saul, mas eu já estou adiantando a história. Samuel era também sacerdote e ele também se apresentava perante o Senhor, fazendo os rituais de ofertas, né? O holocausto é uma destas. Então aqui, meu amado, alguém puro de coração, que está no meio do pecado, pode ouvir o chamado de Deus? Com certeza, mas com certeza, se a palavra é rara, se as visões não são frequentes, se o pecado impera, o que Deus vai fazer? Deus vai olhar e ele vai ver quem é puro, quem tem pureza suficiente para ouvir a minha voz. Lembre-se que ele não escutava Deus chamar Samuel. Só Samuel ouvia. Então, amados, é um chamado de alguém que é puro, que se conserva puro. Não interessa onde ele está. Ele é puro e se conserva puro.
E aí o chamado vem. E aí ele ouve a Deus. E ele ouve o que Deus quer que ele faça. Esse foi o chamado de Samuel. Esse é o nosso exemplo máximo aqui. Mas não é o único. Nós temos um outro exemplo. Não é um bom exemplo, mas é um exemplo para nós seguirmos. O que acontece no livro de Jonas, se você for lá, o profeta Jonas, né? É um livro pequeno, é um livro que tem 4 capítulos só. É um livro pequenininho. O que acontece com Jonas? Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo. Naquela época, tanto Israel como Judá, que eram os 2 reinos, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. O reino estava dividido. Eles estavam numa situação de pecado, de rebeldia, de não obedecer às regras, os mandamentos. Eles se rebelavam contra o governo de Deus, contra a palavra de Deus. E aí, o Senhor mandava alguns profetas. Eis que nesse momento, Jonas aparece. Só que Jonas não foi chamado para pregar para os israelenses ou os judeus, né, o reino do norte e o reino do sul. Não. O que acontecia é que havia um reino mais ao norte de Israel, chamado Assíria. E a Assíria estava de olho em Israel. Estava de olho, ele queria conquistar Israel. Era um povo bárbaro, um povo violento, um povo guerreiro, um povo que matava as pessoas e empalava, né? É como se fosse, ela atravessava a pessoa com um pedaço de madeira, havia um empalamento, eles praticavam isso, a história conta. Era um povo bárbaro, um povo violento, sanguinário, guerreiro. E aí, isso é mais ou menos uns 45 anos antes da Síria conquistar Israel. Jonas está lá e de repente Deus chama. Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Quem é Nínive? Nínive é a capital da Síria. O que Jonas pensa? Quando ele ouve isso, o chamado de Deus. Ele ouviu o chamado de Deus. Ele estava em pecado? Não. Ele vivia no meio do pecado, até vivia porque Israel todo estava em pecado. Mas ele era profeta. Ele era profeta. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele recebia as ordenações de Deus e falava as ordenações de Deus. E ele recebeu um chamado. Jonas, eu quero que você vá para a cidade mais violenta. Eu quero que você vá para a cidade mais bárbara. Lá onde matam as pessoas sem dó nem piedade. Eu quero que você vá lá e você pregue sobre mim. Se coloca no lugar de Jonas. Se coloca no lugar de Jonas. O que Jonas fez? A Síria é para lá? É, então eu vou para lá. Eu vou para o outro canto. Né? Se é para um lado, eu vou para o outro. E ele fugiu para Tarsis. Tarsis é exatamente o contrário, ele fica exatamente do outro lado de Nínive. E aqui eu quero chamar a atenção do amado para uma coisa. Jonas estava numa cidade que não era litorânea, então ele estava mais alto em relação ao terreno, ele estava mais alto. Quando ele tomou a decisão de partir, então em vez de ele subir e ir para Nínive, ele desceu. Aqui, a descida física, geográfica de Jonas é uma descida espiritual. Significa dizer que, quando Jonas recebeu o chamado, e ele conscientemente quis fazer o contrário, ele caiu. Espiritualmente ele estava caindo. Então ele desceu para uma cidade litorânea,
chamada Jope, onde existia um porto perto. Desta cidade ele desceu até o navio que estava na altura da água. Do navio, ele foi para o porão do navio. Olha, ele desceu mais ainda. Olha como nós descemos, como nós nos aprofundamos do abismo quando negamos o chamado de Deus. É o que estava acontecendo com Jonas. Jonas estava chegando perto do abismo. Ele estava caindo cada vez mais. Não só fisicamente, espiritualmente isso estava acontecendo. Ele foi para o porão. Uma tempestade imensa, todo mundo desesperado, jogando coisas no mar, porque o navio ia afundar, ia afundar. De repente eles acham Jonas dormindo, tiraram a sorte para saber quem é que estava errado, quem é que estava provocando aquilo tudo. Cai em Jonas e Jonas confessa, sou eu. Eu estou em desobediência. E, portanto, todos estavam correndo o risco de morrer por causa da desobediência do profeta. Você entendeu? Ele estava caindo espiritualmente e ele estava trazendo todo mundo em volta numa situação de risco de vida, uma situação de morte. Ele sugere, me joguem no mar que tudo vai acalmar, para vocês não vai acontecer nada. E eles fizeram isso, eles jogaram no mar. Ora, veja, ele está descendo mais ainda do que ele estava no porão do navio, ele desceu mais ainda. Ele e afundou no mar. A palavra diz que cessou toda a fúria do mar. E aí veio um peixe, a palavra fala Dag Gadol. Dag Gadol quer dizer peixe grande. Ninguém falou baleia, mas todo mundo pensa na baleia, né? Quando a gente fala de Jonas, a gente lembra da baleia. Mas enfim, era um peixe grande. Ninguém sabe a espécie de peixe. E aí o que acontece? O peixe abocanha Jonas, engole Jonas. E Jonas fica 3 dias e 3 noites no estômago desse peixe. Ele desceu o mais profundo possível. Não tinha mais para onde descer. Escuro. E o próprio Jonas diz que ali era a sepultura. Ou seja, ele foi para o abismo, ele foi para a sepultura. Ele não podia descer mais. Então ele entendeu. Então ele percebeu a besteira que ele tinha feito. E ele pede perdão. Acontece uma oração de arrependimento. E aí o que é que o peixe faz? Vomita. 3 dias depois ele vomita Jonas inteirinho. Olha só. O que é que Jonas faz? Aprendi minha lição, Senhor. Porque se eu não cumpro o teu chamado, se o teu chamado vem claro no meu ouvido, se eu consigo entender o que o Senhor quer de mim, e eu fujo daquilo que o Senhor tem para mim, que eu fujo do teu chamado, que eu fujo do dom que o Senhor me deu, eu estou indo para a sepultura. Eu estou caindo o mais baixo possível, o mais profundo do abismo possível. Ele estava perdido. Era a morte. E não era uma morte boa, porque ele estava morrendo em desobediência. Pensou nisso? Ele estava morrendo em desobediência. Deus ouviu a oração dele. E se você fizer a relação, tem uma relação, né? Jesus fala do mistério de Jonas. Porque Deus passou 3 dias também fazendo a obra, né? Como morto. 3 dias depois ele reaparece. E Jesus fala sobre isso. Ele compara isso. Então Jonas vai agora para Nínive. Ele faz o que ele tem que fazer e a obra é completa. E aí ele se enfurece. Ele entra em... sabe? E Deus dá um último puxão de orelha. Ele fica irritado
porque Deus salvou a cidade, ele fica irritado porque tinha uma boboreira fazendo sombra na cabeça dele, e veio um verme e comeu a boboreira, ele ficou sem sombra, ele fica irritado. Deus dá uma sacolejada nele e diz assim: escuta aqui, meu querido, escuta aqui, você está nervosinho por causa de uma boboreira que você não plantou, você não cuidou, não fez nada, que um dia nasceu, outro dia morreu, e você não está preocupado com 120 mil almas aqui, que você acabou de salvar, pela tua obra, de ir e obedecer? Deus é que fez. Deus fez, Deus fez. Foi Deus que salvou os 120 mil. Mas ele salvou através do ministério de Jonas. É isso que eu estou dizendo para você. Não foi Jonas que fez o milagre, foi Deus que fez o milagre. Mas Jonas teve que ir lá, pezinho em pezinho, lá em Nínive, naquela cidade horrenda, naquela cidade perigosa. E eles, daquele jeito que eles eram, eles ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus. E Deus disse: muito mais precioso para mim é uma vida humana do que uma boboreira. Ele deu mais um chacoalhão em Jonas. Jonas é um exemplo, né, de quando nós nos desviamos do chamado, sabendo o chamado, o nosso destino é a queda, o nosso destino é a sepultura, o nosso destino é o abismo profundo, escuro e sem solução. Então esta é uma situação de chamado que nós temos que tomar cuidado para não cairmos numa situação como essa. Tem uma outra pessoa que eu quero falar para vocês. Moisés. Moisés também recebeu um chamado? Recebeu. Moisés recebeu um chamado lá em Êxodo. Vocês conhecem Moisés. Ele foi criado na corte do faraó do Egito por 40 anos. Ele participou da corte. Participou do que era bom e do melhor da corte. Quando ele viu um egípcio batendo, quase matando um hebreu, ele reage, bate no egípcio e acaba matando o egípcio. Quando ele percebe isso, ele viu a besteira que ele fez, ele foge para o deserto para não sofrer as consequências do homicídio que ele tinha praticado. E ele fica 40 anos no deserto. Então essa história que eu estou contando aqui para vocês agora, ela deve ter acontecido mais ou menos quando Moisés tinha uns 80 anos de idade. Mais ou menos 80 anos de idade. E ela se passa, ela é contada em Êxodo 3, 4 e 5. É o que eu quero chamar a atenção. Vendo o Senhor que antes um pouquinho, né? Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Eu estou falando da sarça ardente. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarna. Opa, olha ali, Deus está falando. Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não sabia quem era Deus. Ele tinha morado 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Ele ouviu uma voz chamando o nome dele. Eis-me aqui. Fala, pode falar, estou te ouvindo. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Aí Deus fala para ele o seguinte: Moisés, meu povo está sofrendo muito, você sabe disso, há 40 anos atrás você já brigou com um egípcio por causa disso. Meu povo está sofrendo muito e eu preciso de alguém que vá lá e que tire o meu povo todo de lá. Eu conheço a corte egípcia, eu sei que eles não são tão fáceis assim. Amados, existe uma situação entre os faraós que diz o seguinte: os faraós se consideram
não emissários de Deus, dos deuses deles, né? Não emissários dos deuses deles, não filho. Eles se consideram a personificação do Deus. Então eles se consideram divinos. Eles eram deuses. Então eles se consideravam divinos. O povo era escravo desse faraó. Então ele ouve Deus dizendo: você vai lá e vai libertar os teus irmãos, os meus filhos. Falar com o faraó? Ele não vai nem me ouvir. Aliás, ele não vai nem me receber. Eu vou falar o que para ele? Como que eu vou falar? E aí começa agora, meu querido, as negativas. Você acha que Moisés foi de bom grado? Ele precisou ser convencido. A primeira negativa está em 3:11. Ele diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém, não tenho importância, minha voz não vale nada, minha autoridade não existe. Deus, eu não sou a melhor pessoa. Quem sou eu para fazer isso? Em 12, Deus diz assim, respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Você não vai sozinho. Não é você por você. Eu estou indo junto. Eu vou junto. Eu irei contigo. Você não está só. Primeira lição, então, aqui, meu amado. Você foi chamado para algo muito grande. E a primeira coisa que você pensa é: quem sou eu para fazer isso? Primeira lição, meu querido. Não é você. É Deus. Deus está indo junto. Deus está te dando apoio. Você acha que você está indo sozinho? Não, Deus está te chamando. Se Deus está te chamando é porque você vai com Ele. Deus está contigo. Esta é a primeira lição. Aí ele ouve aquilo e ele diz, 3:13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Moisés está dizendo: mas espera lá, se não sou eu, então quem é que me envia? Quem está me enviando? Quem me envia? Que autoridade tem esta pessoa que me envia? Que poder tem esta pessoa que me envia? E Deus tem uma resposta linda, uma das mais lindas passagens da Bíblia. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. O grande eu sou, Yahvé, aquele que é. Calou a boca de Moisés. O que Moisés vai falar depois disso? Você não sabe o que Moisés vai falar? Ele vai negar mais uma vez. Aí Deus continua falando com ele, eles conversando, etc. E aí ele responde para Deus em 4:1. Então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem: o Senhor não te apareceu. Se eles não acreditarem. A primeira lição a gente já viu. Você não está sozinho. Alguém vai com você. Quem é que vai com você? Deus vai com você. A segunda lição você também já entendeu. Quem te envia? O grande eu sou. Aquele que vai junto com você é só Yahvé. Aquele que é o grande eu sou. Terceira lição. E se não acreditarem em mim? Deus diz: eu farei milagres através de você. Eu vou mostrar o meu poder. E Deus mostra aqui, ele faz com Moisés vários milagres. Ou seja, Deus está com ele
O grande eu sou está com ele e é capaz de operar milagres. Aí Moisés pensa em 4:10, mas Senhor, eu nem sei falar. Dizem os estudiosos que essa era uma justificativa até razoável de Moisés, porque dizem eles que Moisés era gago, ele tinha uma gagueira. Quando ele ficava nervoso, ele tinha dificuldade em falar. Não se sabe se isso é verdade ou não, porque a palavra não fala isso. De qualquer maneira, ele diz isso em 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. É por isso que eles diziam que Moisés tinha uma dificuldade, ele tinha problemas na hora de falar. E aqui tem uma passagem linda, 11:12, né? Deus disse-lhe: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo, ou que vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus nos capacita. Amado, a nossa quarta lição é essa. Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Mas quem disse que você tinha que ter capacidade para isso? Alguém falou alguma coisa que você tinha que ter capacidade para isso? Não, ninguém falou nada. Sabe por quê? Porque quem capacita é Deus. Deus dá a capacidade. Pastora Miriam tem uma frase muito linda. Ela diz assim: Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E é verdade. É verdade isso. Nós não temos capacidade, nós não temos dons. Amados, nós não temos dons. O que nós temos nos foi dado por Deus. Deus é que nos deu isso. E aí, com base nisso, nós vamos fazer a obra do Senhor. Porque Deus sabe o que nós precisamos para fazer a obra. E então Ele capacita na medida da nossa necessidade e na medida do suficiente para aquilo que nós fomos chamados a fazer. Então essa é a tua quarta lição. Só aqui em Moisés é a tua quarta lição. E aí você já esperaria Moisés então aceitando? Não, ele recusa mais uma vez. Ele diz assim: Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Ou seja, aí ele não tem mais desculpa para dar, ele não tem mais razão nenhuma, e ele diz pura e simplesmente: Deus, eu não quero ir, não vou. Então, a palavra diz que Deus se irou com Moisés. Ele não diz o que Deus fez, mas aqui diz o seguinte: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus ficou irritado. Era a quinta vez que Deus falava para ele, era a quinta desculpa negativa. Não, ele deu 4 desculpas, né? A quinta ele disse que não ia. Aí se acende a ira de Deus. A palavra não diz o que acontece. A palavra só diz que Moisés foi. Amado, eu não quero nem saber o que aconteceu aqui quando a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Não quero ver, não quero nem saber, porque não deve ter sido bonito, não. E Deus ainda fala para ele assim: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Ou seja, tudo bem. Arão vai. Vocês dois vão. O final da história vocês sabem. Deus já sabia que era uma missão difícil. Deus sabia que haveria problemas. Foi necessário 9 pragas e a morte do primogênito de Faraó, que era a divindade, eu expliquei isso para vocês, que era a divindade, para que Faraó deixasse sair o povo de Deus.
Então não foi fácil, a missão não foi fácil. Não, claro que não. Moisés sabia que não ia ser. Deus já sabia que ia ser difícil. Por isso ele precisava de alguém que fosse, que tivesse algum conhecimento, que a vida já tivesse dado para ele alguma coisa. E aqui eu vou te dar mais uma lição. Na vida de Moisés, mais uma lição. Amado, Deus faz com que nós passemos coisas nas nossas vidas que a gente não entende. Por que eu tive que aprender isso? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu tive que saber aquilo? Porque lá na frente eu vou precisar. Deus, ele vai direcionando a nossa vida e ele vai nos moldando, nos moldando, nos moldando, sem que a gente saiba, ele está capacitando para um determinado momento. Deus fez isso com Moisés. Ele levou 40 anos para moldar Moisés, para que Moisés soubesse todos os segredos do Egito. Tudo que ele precisava saber da corte egípcia, do governo egípcio, do poder egípcio. Deus ensinou para Moisés, nos 40 anos seguintes, tudo que ele precisava saber de deserto, de solidão, de obediência, de retidão, de sobrevivência. Deus estava preparando Moisés para este momento. E além de tudo que ele viveu e que ele não estava entendendo por que ele tinha vivido aquilo tudo, Deus ainda capacita de uma outra forma, dando outras capacidades. Então aqui, meu querido, você tem uma série de lições dadas na história do chamado de Moisés. Ao final das contas, Moisés foi. Ao final das contas, o povo de Deus foi libertado. Ao final das contas, eles passaram pelo deserto. E ao final das contas, por mais algumas razões, Moisés nunca entrou na Terra Santa. Ele viu de longe. Ele nunca pôs os pés na Terra Prometida. Ele morreu com quase 120 anos. Ele viu a terra, mas não entrou na terra. Esse é o chamado de Moisés. Vamos ver outro? Nós temos mais um chamado aqui. Então você está vendo que eu estou colocando um chamado, né, uma situação diferente da outra. Eu tenho um chamado aqui que é o chamado de Saul. Saul foi chamado também? Foi chamado. Ele foi chamado lá a história, né, contada em 1 Samuel. Saul era um benjamita, era da tribo de Benjamim, uma das menores tribos que existiam. Tribo de Benjamim, uma pequenininha tribo. E Samuel, em 1 Samuel 10:1, então vamos lá, 10:1, ele unge Saul como rei. O que está acontecendo? O povo de Deus já estava na terra, ele estava sendo governado, ou ele estava sendo auxiliado pelos chamados juízes da terra. O amado vai ver que existe um livro na Bíblia só falando sobre isso, só falando sobre os juízes que auxiliaram, que governaram a terra, auxiliaram e julgaram o povo na terra. Samuel é o último desses juízes. A gente já falou sobre Samuel lá atrás, tá? Samuel é o último desses juízes. E aí o que acontece? Num determinado momento, o povo de Deus pede um rei. Eles pedem um rei. Esse pedido por um rei entristeceu Samuel, porque ele estava julgando. Para que um rei? Porque todos os povos em redor têm um rei, então o nosso povo também tem que ter um rei. Mas espera um pouquinho, o rei deste povo é Deus. Então eles estavam não só negando Samuel como juiz, porque eles queriam um rei no lugar de juízes, mas eles também estavam negando o reinado de Deus. Mas Deus fica tranquilo, fala com Samuel, Samuel, faz o que o povo quer. Faz o que o povo quer. Até porque, meu querido, essa situação é também parte do plano de Deus. Lembra quando Deus faz uma promessa
a Abraão, dizendo que ele seria pai de muitos povos e que ele teria como descendentes reis. Ele falou isso para Sara também, que ela seria mãe de reis, príncipes reis. Então era o plano de Deus? Era. Cumpria-se a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Só que o jeito que o povo fez feriu Samuel e feriu a Deus também, porque na verdade o povo estava relegando, ele estava renegando. Nós queremos um rei como todo o resto do povo tem rei, né? E aí ele foi ungido rei em 1 Samuel 10:1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a tua herança? Uma pergunta. Ou seja, você está ungido rei. E aí Saul continuou, ele foi batizado no Espírito Santo, né? Se é que a gente pode dizer isso lá no Velho Testamento. Na verdade não foi um batismo no Espírito Santo, mas foi muito parecido com o batismo no Espírito Santo, porque a palavra diz que o Espírito de Deus se apossa dele e ele começa a profetizar junto com os outros profetas. Então Saul serviu aos propósitos de Deus e Saul estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus, até um determinado momento. Até um momento em que os povos ao redor começavam a pressionar e entrar em conflito com o povo de Deus. E aí Saul tinha que tomar uma decisão e ele marcou um encontro com Samuel. Samuel iria fazer o holocausto, ele iria consagrar todo aquele momento e depois eles partiriam para a guerra. Só que Samuel se demora um pouquinho. E aí o que acontece? O que acontece é que em 13:8 nós vamos ver o seguinte: esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Quem é Saul para fazer isso? Em verdade, veja, Saul não ouviu a voz de Deus quando ele foi chamado. Na verdade, foi Samuel que ouviu a voz de Deus. Não interessa se Samuel ouviu diretamente ou não a voz de Deus, interessa é que ele foi ungido como rei e, portanto, ele tinha um chamado de Deus. E o chamado foi dado por um profeta ungido, testado, aprovado pelo Senhor, que foi Samuel. E aí o que acontece? Ele se desespera, e aí o que acontece? Ele faz uma coisa que não devia ter sido feita. Ele oferece o holocausto no lugar de Samuel. E o Senhor não gostou nada disso. Samuel, quando fica sabendo disso, ele se desespera. O que você foi fazer? Deus tinha para você tanta coisa boa. E sabe o que você fez? Você se precipitou. Você não esperou o tempo de Deus. E aqui, meu amado, eu quero te dizer, tem uma lição aqui para nós. Existe uma coisa chamada Cronos e uma coisa chamada Kairos. Cronos é o nosso tempo. Há 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso é Cronos. Isso é o nosso tempo. Existe uma coisa chamada Kairos. Esse é o tempo de Deus. Samuel disse, espere 7 dias. Esse é o tempo do homem. Não era o Kairos. Não era o tempo de Deus. Ele se precipitou. Ele fez algo que não devia ter feito porque ele achava que não ia ser feito. E ele precisava tomar um posicionamento. Amado, espera o tempo de Deus.
Não se preocupa com o tempo do homem, se preocupa com o tempo de Deus. Eu não estou falando de cronos, que quer dizer tempo. Eu estou falando de kairos, que quer dizer tempo. Cronos, tempo do homem. Kairos, tempo de Deus. Uma lição para nós aqui. Saul estava ungido. Saul era rei. Deus tinha sido fiel com ele em tudo até aqui. Mas ele foi presunçoso. Ele se achou. Presunção é isso, é a pessoa se achar. Ah, Samuel não veio, o profeta não veio, o sacerdote não veio, faço eu mesmo. Hã? Como é que são essas coisas sagradas de Deus que você vai metendo a mão assim e vai fazendo? Não é assim não. Não funciona assim não. Não é assim desse jeito não. Respeita o tempo de Deus. Respeita a autoridade que Deus dá para certas pessoas. Você não tem autoridade para fazer o holocausto. Você é rei, é outra coisa. Respeita o que tem que ser respeitado. Ele foi presunçoso. Ele se achou. Ele achou que podia. Deus estava fazendo um teste com ele. E aquele teste separou. Antes, depois. E aí o que acontece, Eleni, com o chamado de Deus? Saul achou que era independente de Deus, que ele não dependia disso. Ele era independente, ele era o Todo-Poderoso. Então o que Deus fez? Cortou. Lê a passagem até o fim, você vai ver a queda de Saul. A separação, Deus se afasta de Saul. Ah, Eleni, mas e o chamado de Saul? Aquilo que Saul tinha que fazer? Querido, Deus não depende de Saul para fazer as coisas. Se a pessoa cai, se a pessoa tem uma queda, se a pessoa nega, se a pessoa não faz, se existe uma situação como esta, Deus não tem só um Saul. Deus levantou Davi e Davi fez. O que Saul deveria ter feito, foi Davi que fez. Ah, porque o meu chamado só eu posso fazer. Esquece isso, hein? Se o teu chamado é teu chamado e você não faz, Deus te corta. E Deus põe outro no teu lugar. O reino foi dado a Davi. Daquele momento em diante, Deus se separou. E aí você vê a queda de Saul, ela vai cada vez mais, cortou. Deus cortou. Deus substituiu. Deus não tem só um chamado. Deus usa aquele que está de prontidão, submisso à vontade, aos mandamentos, às ordens de Deus. Aquele que é obediente e que reconhece a sua fraqueza e que reconhece a sua impotência. Porque nós só podemos as coisas em Deus. Você lembra? Tudo posso naquele que me fortalece. Saul não sabia disso, mas ficou sabendo. E ele foi cortado. Esse foi um chamado cortado. Agora veja para esse último que nós vamos ver aqui, meu querido. Paulo. Eu gosto de Paulo. Você gosta de Paulo? Paulo é Paulo. Paulo fez algumas coisinhas? Fez. Paulo fez. Mas, de qualquer maneira, meu querido, Paulo, no momento em que precisou ser Paulo, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Está lá em Atos. Está lá em Atos, meu querido. Atos 9. É uma passagem linda, é de arrepiar. Paulo não era Paulo. O nome dele era Saulo. Deus muda o nome dele. Tá?
nessa situação aqui, Deus muda o nome dele. Saulo era um religioso que levava muito a sério as ordens do Senhor. A palavra do Senhor, ela tinha que ser levada muito a sério. Ele era uma pessoa fiel aos ensinamentos. Ele era uma pessoa estudiosa da palavra. Ele era uma pessoa zelosa da palavra. E se ele precisasse ir à luta, ele iria. Ele nem se a luta fosse armada. Ele iria também. Esse era Paulo. Perdão, esse era Saulo. Porque ele já vai mudar de nome. Isso era Saulo. Saulo perseguia os cristãos. Ele perseguia porque ele achava que os cristãos estavam em contrário à palavra de Deus. Que eles estavam rebeldes à palavra de Deus. Ele não aceitava os cristãos, que já eram conhecidos como cristãos, ele não aceitava Jesus Cristo. E um dia ele, com cartas do Sinédrio, do poder religioso da época, ele viajava, todo mundo conhecido ali, e ele ia atrás, e ele fazia, e ele acontecia, e ele prendia, mandava prender, e se alguém fosse morto, como Estevão foi morto, ele viu a morte de Estevão, ele presenciou a morte de Estevão, e ele concordou com a morte. Ele não apedrejou Estevão, mas ele estava ali, ele viu Estevão ser morto, e ele concordava com isso. Porque ele achava que os cristãos eram contrários a Deus. Ele não tinha entendido a mensagem ainda. Então ele estava indo, ele estava caminhando, tá? Aí em 9:4, estava indo, estava viajando, todo mundo junto, e daí, de repente, uma luz forte, enorme, 4, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu querido, este foi o chamado de Saulo. Por incrível que isso possa parecer, este foi o chamado de Paulo. Jesus chamou Saulo, depois Paulo, desse jeito. Botou ele no chão, de cara no pó, e disse: por que você me persegue? Quando ele conta essa história, um pouquinho mais para frente, 20 e tanto, ainda em Atos 20 e pouquinho, ele conta essa história. E ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra o aguilhão. Meu amado, olha a situação. Ele cai por terra, ele não consegue mais andar, se mexer nem nada. E aí ele diz assim: agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém. E adivinha? Ele foi. Ele foi. Ele foi para a cidade. Todo mundo com medo desse Saulo, porque esse era o perseguidor de cristãos. Ele fazia, batia, botava na cadeia, o que precisasse ele fazia, para defender, para proteger o mandamento de Deus. E aí, olha que coisa interessante. E tinha ali naquela cidade uma pessoa de nome Ananias. E o Senhor aparece para este Ananias e diz para o Ananias assim: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Ceguinho, ceguinho, não enxergava nada. Jesus tinha falado para ele assim: por que tu me persegues? Aí
Ananias disse assim: Senhor, esse homem é Saulo. Esse homem ele vai me pôr numa prisão, ele vai me bater, ele vai permitir que façam coisas horríveis comigo. O Senhor está me levando diretamente para o perseguidor de cristãos. Olha o que diz Deus para Ananias. Deus fala assim para Ananias: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deste momento em diante, meu querido, Saulo não existiu mais, porque ele foi chamado. Ele foi chamado por uma força maior, por um poder maior, por um nome maior. Ele foi chamado por Deus e pelo seu Filho Jesus. E você conhece a história de Paulo. Você sabe o que ele sofreu, quantas vezes ele quase morreu. Ele foi apedrejado, açoitado, preso em prisões, cuspido. Ele passou muitas coisas. Mas ele foi, meu querido, entre os gentios, entre os poderosos e entre os filhos de Israel, para cumprir o seu chamado. Ele não disse: eis-me aqui. Ele fez o eis-me aqui. Ele cumpriu o ide de Jesus. Ele cumpriu tudo aquilo que lhe foi pedido para fazer. Ele ouviu um chamado, mesmo sabendo o que ia acontecer com ele. Ele foi. Meu amado, que o Senhor te dê um espírito semelhante. Que o Espírito de Deus fale profundamente no teu coração. E que você entenda, que você ouça, que você ouça e que você se mova conforme o chamado de Deus. E que você possa dizer: fala, Senhor, teu servo ouve. Amém, querido? Deus abençoe.